agora eu quero que você fale um pouco para nós sobre os professores. A gente sabe que a gente tem duas situações. Uma realidade da escola pública, onde os professores às vezes são para cuidar de 40 alunos. E a gente tem a situação da escola particular, que com relação ao número de alunos e número de professores tem um apoio maior, mas, por exemplo, o IBGE mostrou que as escolas particulares têm mais situações de bullying do que as escolas públicas, que é o contrário do que a gente poderia imaginar. Então, eu acho que as duas situações são preocupantes. Qual a orientação para os professores que muitas vezes vivem o reflexo dessa juventude, dessas crianças sem limites? Sim. Jaqueline, olha, eu tenho percebido professores, educadores cada vez mais preparados, né? Apesar das dificuldades que nós sabemos de investimento nesses setores, mas cada vez mais preparados. Mas assim, entender que se a criança tem alguma dificuldade, ou de adaptação, ou de limites, é importante sempre uma procurar uma ajuda. Porque às vezes o professor ele tem uma extrema boa vontade para tentar adaptar aquela criança àquela situação, mas às vezes não consegue, né? Então é importante sempre buscar um auxílio. Se você me permitir, vou citar um exemplo clínico. Atendi uma criança há um tempinho atrás que a mãe, encaminhada para um colégio, a mãe falou, olha, tem grandes dificuldades e limites, até a 4ª série ele era tranquilinho, agora ele está mais rebelde, está revoltado e tal. Enfim, eu tenho por praxe, Jaqueline, fazer sempre um encaminhamento neurológico, enfim, outros encaminhamentos para, primeiro, fechar todas as questões físicas para aí nós entrarmos no emocional. Para resumir a história, esta criança que desenvolveu uma rebeldia, ela tinha um problema de visão. O que acontece? Para a gente ver o ciclo. Ela sentava ao fundo da sala, ela tentava estudar, se esforçava, porém, como ela não tinha uma boa visão, ela não conseguia perceber tão bem a informação, e aquilo foi entristecendo-a. Ou seja, eu me esforço, eu tento me adaptar, só que eu não consigo bons resultados. Aí os pais cobram, poxa, você não está sendo um bom aluno, o professor cobra. Ou essa criança vai se deprimir, ou ela vai se rebelar. Então, no caso desse meu pacientezinho, era hiperatividade? Não era. Era dificuldade de limites? Não era. Aquele limites, aquela dificuldade naquela situação, era simplesmente um sintoma de um problema de visão que não foi percebido, né? Então, às vezes a gente banaliza muito, né? Limites, hiperatividade e tal. Às vezes a questão demanda de uma avaliação muito mais profunda, né? É muito mais complexo, ou talvez até mais simples do que a gente imagina, né? Exatamente. Eu já volto com você já, Alessandra. Eu vou para um intervalo rapidinho, daqui a pouco eu tô de volta. Já tem brincadeira, liga e não saia daí. E agora a gente volta ao nosso bate-papo. Estamos falando sobre como impor limites aos filhos com o Alessandro Viana, que é psicólogo clínico e está aqui nos nossos estudos. Alessandro, há pouco a gente estava falando sobre os educadores. Aproveitando a contextualização que você fez no bloco anterior, eu queria que você amarrasse a questão explicando para nós. Qual é a orientação aos professores, então? É procurarem ajuda? Procuram os pais? Fazem o quê? Sim. Primeiramente, Jaqueline, procurar os pais, né? Colocar essa situação que está ocorrendo, essa dificuldade de limite, ou esse baixo rendimento, né? Que, entendendo que o professor, tanto quanto os psicólogos, neurologistas, enfim, tem um limite a se atuar. E eu, particularmente, acredito muito no trabalho multidisciplinar, né? Quanto mais especialistas, mais a possibilidade de se reverter qualquer tipo de problema. Então, primeiro passo, procurar os pais e os pais, sim, procurarem ajuda. Quanto mais cedo procurar ajuda, mais cedo se reverte o quadro, né? Quanto mais para frente, Jaqueline, desculpe te cortar, claro, quanto mais para frente, mais isso pode gerar uma ansiedade, uma insegurança e uma depressão, entendeu? Era isso que eu ia te perguntar. Pode ir acumulando, digamos assim, e a pessoa pode desenvolver outras patologias por conta disso? Jaqueline, até esse caso há pouco que eu expressei. Imagina essa criança que tinha uma deficiência visual, né? E ela é cobrada, ela está se esforçando ao máximo, não consegue o rendimento. Que percepção que ela vai ter de si dela na adolescência ou na idade adulta? Né? Eu sou ruim, né? Eu me esforço e não consigo atingir, os meus pais me cobram, eu não supro as expectativas dele, então assim... Quer dizer, e mesmo que mais pra frente essa criança vire adolescente, enfim, descubra que tem uso de um óculos, se não for resolvido, ela vai carregar isso, né? Sim. Jaqueline, eu costumo dizer que os adultos, adolescentes, você consegue ainda trabalhar muito bem na psicoterapia, reverter algumas crenças equivocadas, valores equivocados. Só que se você trabalhar isso na infância, melhor ainda, né? E infelizmente nós ocidentais, nós não temos uma cultura preventiva, né? Então nós deixamos o problema aparecer para ir correr atrás quando já está estabelecida a situação caótica, né? Então, assim, se tem algum alerta, alguma situação crítica, já vamos procurar ajuda, né? Por mais que não tenha nada, mas pelo menos você dorme em paz, está tudo bem, entendeu?
É seu filho, né? Seu bem tão precioso. É o bem maior, mais precioso. Só que, Alessandro, eu queria te fazer uma pergunta também sobre essas crianças que não têm limites. Lembrando mesmo da época de escola, a gente sabe que as crianças que não têm limites, aquelas que destroem a sala, que não deixam o professor dar aula, que respondem, são as crianças problema e que os pais geralmente não vão à reunião escolar. Geralmente os pais nem aparecem, ou porque sabem que vão ouvir, ou porque realmente não são pais presentes. Essa falta de limite da criança pode ser também uma tentativa de chamar atenção, porque precisa de carinho, precisa de limites? Claro. Vamos entender sempre, Jaqueline, que o limite é um sintoma, né? Um sintoma de um problema. Aonde está a origem desse sintoma? Por isso que o psicólogo, quando ele trabalha com criança, ele acaba trabalhando com a família. E sem dúvida nenhuma, se você tem uma criança nesse nível de problema que você colocou, dificilmente essa família não seja desestruturada. Dificilmente essa família também não precisa de um acompanhamento. Vamos hipotetizar uma mãe que tem uma baixíssima autoestima e tem um medo enorme de perder o amor daquele filho. A tendência natural dela é sempre falar sim, sempre elogiar. Claro que elogiar é bom, mas dosadamente, senão ele vai, como eu falei há pouco, sentir que ele é o todo-poderoso, né? Então, assim, de repente o problema está com essa mãe, que ela não está se percebendo, tem a dificuldade de falar o sim, e o sintoma vai onde? Na criança rebelde, né? E às vezes não é só a criança é produto do meio. Então é importante avaliar a família, sem dúvida. Eu quero fazer duas perguntas que deixaram aqui pra gente. A Marilza, de Niterói, no Rio de Janeiro, ligou e ela explica que o filho dela tem muitos ciúmes dela com o marido. Qual a orientação que você dá a ela? Jaqueline, claro que seria imprudente da minha parte fechar um quadro clínico aqui. E até coloco à disposição dessa pessoa me procurar depois para a gente dar uma continuidade mesmo por site. Mas a questão é a seguinte, se existe algum tipo de ciúmes, pode estar ocorrendo que essa criança se sinta menos valorizada ou menos dentro desta tríade pai, mãe e a criança. Então, de repente, assim, pode ser, né, situações que os pais trabalham muito, ficam ausentes, essa criança sente a falta desse afeto e aí o pouco que aquele pai está em casa, que aquela mãe está em casa, ele quer a atenção toda para ele, né? E aí essa mãe vai ter um pouco de afeto com o pai, opa, peraí, né, tá roubando um pouquinho que era para mim, tá indo para o meu pai e vice-versa, né? Então tem que sempre avaliar uma dinâmica muito mais profunda, né? Não tem a regrinha básica para se falar. Né? Cada caso é um caso específico. Claro, mas né? citar que isso é um problema. Né? Tem alguma coisa errada, não está dentro né? de uma normalidade esperada, tem alguma coisa errada que demanda de uma atenção, demanda de uma avaliação para ver como essa criança está percebendo os pais, como ela está se percebendo frente a essa família. Isso é muito importante. De repente você ajustar algumas peças, entendeu, Jaqueline? O resultado acaba sendo fantástico. Às vezes é mais simples do que essa família imagina, Sim. né? E criança responde muito mais rápido que adulto. Então, às vezes, realmente é o que você falou, bem simples, né? Basta você mostrar, olha, seu filho está te percebendo assim, a sua filha está te percebendo assim, precisamos ajustar algumas situações na família e aí você tem um bom resultado. Há pouco a gente falava sobre musicoterapia e daí, até conversando com a Juliana, ela explicando pra gente um pouco sobre esse assunto, falou pra nós, perguntei a ela se às vezes os pais não se surpreendiam com o que ela descobre dos filhos. Eu quero te fazer a mesma pergunta com o psicólogo. Às vezes essa criança que não tem limite, os pais não têm noção do que está acontecendo com ela? Sim, você sabe que logo que eu me formei até contando pra você, eu tinha dificuldade até de repente, posicionar os pais da situação. Por quê? Primeira parte do meu trabalho é conversar com os pais. E às vezes eu pegava algumas mães que, bom, Alessandro, eu sou super presente, eu não trabalho para ficar com os meus filhos, eu cuido da minha casa, etc, etc. Aí, Jaqueline, você faz uma avaliação da criança, você tem alguns testes psicológicos para fazer essa avaliação, e ali na sua frente aparece mãe ausente. Como você vai dar aquela resposta, aquela informação para a mãe que se acha presente? Mas o que acontece, Jaqueline? De repente, ela era presente quantitativamente, ou seja, ela era uma excelente dona de casa, cuidava das roupas dos filhos, da comida, enfim, mas faltava o afeto. Ela está ali na casa o tempo inteiro, mas não quer dizer que ela esteja com essa criança. É a qualidade, né? Então, por isso que eu falo, que a gente citou há pouco, dos pais que trabalham muito, não vamos confundir, sabe? Os pais hoje trabalham muito, a demanda, a cobrança acaba sendo maior, até para suprir as expectativas dos filhos, mas se você tiver um pouco de qualidade todas as noites que você estiver em casa, brincar um pouco, conversar, fazer uma lição juntos, isso já é uma maior conotação de amor. E isso já gera uma segurança para a criança. É importantíssimo.